Olá, gente, tudo bem? Meu nome é José Carlos Rosa, sou ator e produtor cultural e trago para vocês aqui o projeto Bastidores de Teatro. Esse projeto foi contemplado pelo edital Cultura Presente, via Lei Aldir Blanc, do Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. E o bate-papo dessa vez é com o iluminador Paulo Denizot. A gente vai falar sobre suas experiências nos bastidores de iluminação, todas as luzes que ele montou durante a sua carreira de show, de teatro, de espetáculo de dança. Então o papo tá super maneiro, ele fala de conceitos super interessantes sobre iluminação. Vem com a gente! Olá, pessoas. Estou aqui com esse querido parceiro, amigo, Paulo Denizot. Seja muito bem-vindo a esse projeto, Bastidores Muito do obrigado, Teatro. amigo. Denizot, né? A gente chama assim, né, pelo sobrenome. Fala um pouquinho para a gente aí sobre a sua experiência, a sua formação, qual é essa parte de iluminação. Zequinha, primeiro, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui nesse momento delicado e fortalecer esses laços do teatro e da nossa classe. Eu acho que vou começar a te contar um pouco da minha formação. É uma formação meio estranha, porque, na verdade, ninguém nasce iluminador, né? Sim. Você não vê uma criança falando assim, papai, quando eu crescer, eu quero ser iluminador, a não ser que ele seja filho de iluminador. É uma profissão que as pessoas normalmente não entendem e não veem, né? A gente trabalha com a luz e a luz é intangível. Então, as pessoas normalmente acham que aquela magia toda do teatro ou do show, que aquilo ali acontece espontaneamente. E não conseguem ver por trás de todos os panos toda a parte técnica e artística que tem. Sim. Eu, na verdade, sou formado em design, fiz algumas faculdades mas acabei não me formando nelas, mas me formei em design. E eu era bailarino. Eu fui bailarino, professor de dança de salão, tive escola de dança de salão durante muitos anos. Nossa, que legal! E, na verdade, chegou um momento que eu fechei a minha escola e, da noite para o dia, o proprietário pediu o imóvel e eu precisei trabalhar. Não tinha mais espaço para poder dar aula e acabei começando a trabalhar como assistente. Eu já tinha uma experiência, uma formação técnica como fotógrafo e eu comecei a trabalhar como assistente do Renato Machado, um dos maiores iluminadores do Brasil. Ele é uma pessoa muito querida. Eu, antes, fazia coreografia para dança, para teatro, direção de movimento. Só que eu era casado com uma das maiores diretoras de movimento daquela época, e aí a competição, né? O mercado não absorvia tantos desse nicho, e eu acabei enveredando para a iluminação. E depois que eu comecei a trabalhar com luz, eu nunca mais consegui voltar para a coreografia e para a direção de movimento. Fui picado pelo mosquitinho da iluminação, e quem já provou sabe que é muito bom, porque a iluminação ela dá a possibilidade de você produzir e participar de muitas produções ao mesmo tempo. Sim. Enquanto um ator faz 2, 3, às vezes no máximo 4 processos em um ano, o último ano que eu trabalhei com o Renato Machado, eu fiz 58 produções com ele, 58 Uau. Estreias em tempos áureos do teatro, antes desse governo maluco que a gente está aí. Então, a gente consegue fazer, às vezes, 2, 3 estreias numa semana. Então, isso é muito apaixonante, porque você vive intensamente, profundamente os processos, só que cada semana você está contando uma história diferente. Você não fica 6 meses para ver aquele textinho. A gente vai aparecendo em etapas do processo. O iluminador ele chega para a primeira leitura, depois vê a construção da primeira cena,
vai entendendo e acompanhando o processo mais distante e depois, na reta final, a gente chega para amarrar tudo. E desde que eu comecei com o Renato, que já vão lá quase 16 anos, eu comecei a trabalhar com ele, primeiro como assistente, depois como iluminador. Ainda trabalho com ele, a gente tem parcerias, né? Porque a iluminação é um processo de criação sempre de muitas mãos, muitas pessoas. Então, os amigos se juntam sempre para um socorrer o outro e ajudar nos processos. E aí, eu acho que minha formação é mais ou menos essa. É uma profissão que se aprende quase que de pai para filho. Uhum. Né? Eu aprendi muito com o Renato, eu já tinha uma bagagem como fotógrafo, a minha formação como designer, e cada processo que a gente vai fazendo, a gente vai acrescentando um tijolinho aí nessa formação. Ah, que lindo, que legal. É interessante porque você fala de uma coisa que é a questão da formação. Talvez há 16 anos atrás não tinha tantas possibilidades de formação como o que você encontra hoje no mercado disponível, né? E isso é muito interessante também, porque eu trago isso também nesses bate-papos que eu tenho feito, porque hoje você tem uma infinidade de possibilidades, principalmente para o jovem que não sabe o que fazer. Então, você pode se direcionar para várias opções de curso para se formar, se capacitar profissionalmente e hoje você entrar no mercado. Pegando um pouquinho mais dessa sua experiência, como é que é esse processo criativo quando você pensa, sei lá, você vai fazer, sei lá, um drama, um exemplo, né? Um drama, e como é que é esse processo criativo? Como é que você trabalha na criação dessa luz? Isso é sempre todo processo é muito próprio, muito particular. Sim. Né? Na luz, então, é mais ainda, porque envolvem questões técnicas e equipamento e orçamento. Então, eu vou conversando com a produção ou com a direção, né, entendendo qual é o perfil de escala, né, que esse projeto vai ter. Uhum. Eu preciso entender se a gente vai estrear no Teatro Municipal ou se a gente vai estrear no Sérgio Porto, ou se vai, sabe, o formato do palco, a quantidade de equipamento que eu vou ter disponível, ou se a gente vai fazer uma coisa completamente alternativa, como eu já fiz no sótão de uma casa, né? Eu acho que nada disso é limite, né? Tudo isso é pedal para a gente poder criar, para a gente poder dar um formato novo. Uma coisa eu te garanto, de todos os processos, a única coisa que eu não gosto é começar lendo o texto. Porque senão eu acho que muita gente começa decupando o texto e eu sou completamente contra o ler o texto, para mim, né, no meu processo, por dois motivos. Senão eu acho que Hamlet seria montado da mesma maneira há 200 anos. Né? Se você monta e decupa a partir do... Às vezes você tem a oportunidade de montar 2, 3 vezes o mesmo clássico. Uhum. Né? E aí eu partir do mesmo ponto de partida que é o texto, eu acho sempre mais limitador. E a segunda coisa é que a minha cabeça ela é muito rápida e eu direciono. Eu gosto de direcionar ela mais pelo diálogo com o diretor ou com a cena que eu vi montada ou com a quantidade de equipamento que o produtor falou que eu vou poder ter, do que pelo texto. Se você falar para mim, vamos contar uma história sobre a vida do Zequinha, e você me conta um pouquinho do que é a história, e fala assim, vamos estrear isso no Olympia, em Paris, é uma forma de contar uma história diferente do que se eu estivesse contando no Teatro Sérgio Porto. E aí o produtor vira e fala assim, não, mas no Sérgio Porto você vai ter tal equipamento, tantas coisas, e no Olympia você vai ter outras coisas, sabe? Isso tudo, minha cabeça vai direcionando a partir da primeira cena que eu assisto. Eu tento enxergar aquilo com a maior liberdade
estética possível, é quase como se a gente estivesse vendo desenho animado, porque você está vendo os atores se movimentando, mas você, às vezes, quem vai acrescentar todos os efeitos especiais, todos os cortes de câmera, os enquadramentos, os zooms, é a luz. Então, eu estou vendo uma cena crua ali, mas que depois eu posso botar um efeito que parece que o ator está voando, ou que ele está embaixo d'água. E aí cabe a mim, com os recursos que eu tenho, que eu já conversei com o produtor, que eu já conversei, e com a linha estética que a gente está vendo, que é aquela, se é mais lúdico, se é mais cru, a gente vai entregando isso para o público. Você tem uma característica que a gente já trabalhou junto algumas vezes, né? De ter um trabalho muito manual, né? Digo manual, a sensibilidade do trabalho. A luz, ela é quase um personagem dentro da cena, né? Eu acho que em algum momento Sim. Você até disse isso em um debate de um festival que a gente participou juntos, que ela é quase mesmo sendo um monólogo, que é o caso que a gente até trabalhou junto, né? Que é o espetáculo da Florência Sant'Angelo, que é um espetáculo maravilhoso, Acorda Amor, e que você compõe, é um palco nu, mas que tudo que ela dimensiona no palco, o castelo, não sei o quê, você consegue visualizar, né? Naquele palco, mesmo ele estando nu, não tendo cenário, a estrutura, né, cenográfica como a gente conhece, mas tem a cenografia abstrata, né, aquela cenografia ali que a gente vai construindo a partir dessa movimentação da iluminação que você faz. Então você tem uma coisa muito manual. Como é que é isso? Você, em todas as luzes, você coloca isso? Ou você é de acordo, como você mesmo disse, com o tipo de produção? Ou normalmente você tem essa característica mais manual em todas as suas luzes? Eu, na verdade, tenho uma assinatura, um caminho que eu gosto de seguir. E quando você fala de mais manual, eu entendo bem o que você está falando, porque, na verdade, eu acredito que tecnologia, eu acho que ao mesmo tempo que é muito tecnológico, é muito manual. Porque, para mim, tecnologia não é computador. Tecnologia é conhecimento, né? A partir do momento que você sabe riscar um fósforo e acender uma vela, você tem uma tecnologia na mão. Sim. E eu acho que essa tecnologia, todas as tecnologias que a gente tem, desde a vela até os moving lights, os refletores de LED, os computadores mais complexos que operam luzes hoje, tudo isso é tecnologia e eu acho que essa tecnologia está a serviço da história que a gente está contando. E tem uma coisa que vem de uma pesquisa minha de muito tempo, desde o Renato Machado também já tinha essa sementinha lá atrás, a gente nunca respeitou muito os limites da iluminação. Enquanto iluminação, eu não sei te dizer até onde é iluminação, ou é cenografia, ou é figurino, porque a partir do momento que você coloca um ator, o figurinista coloca um ator de roupa verde no palco e eu ilumino aquela roupa verde com uma luz vermelha e aquela roupa vira marrom, eu não sei até que ponto eu estou interferindo, e aquilo eu passo a ser um pouco figurinista também. Sim. Ou então, como no espetáculo da Florência, que a gente tinha uma cortina preta no fundo, que todo mundo acreditava ser uma rotunda normal, e que quando chegava no momento mais lúdico, na verdade tinham centenas de pisca-piscas de Natal inseridos, escondidos atrás daquela cortina, e virava um céu estrelado. Então, eu não sei até que ponto isso é luz ou isso é cenografia. E não respeito, não estou preocupado com isso. Também acabei virando também cenógrafo e trabalhando com vídeo também, exatamente por não respeitar muito esses limites. Então, a minha assinatura, na verdade, eu sempre estou... Eu acredito que eu sou um criador, um artista de segundo momento, porque muito da criação e dessa história que está sendo contada acontece antes de eu chegar. É muito raro o processo, a não ser quando eu trabalho com companhias de teatro, é muito raro eu decidir ajudar a escolher que texto que a gente vai ler, que texto que a gente vai montar, entendeu?
Eu já chego você falando, não, a gente vai montar a Bela Adormecida, ou Hamlet, ou Marvada Carne, sei lá, qualquer texto. Então, o diretor já tem na cabeça uma forma de montar, ele já tem uma cena armada. Eu chego a partir, quase sempre, eu assisto uma leitura, mas eu começo a trabalhar mesmo depois que existe uma cena, pelo menos, montada, porque eu sei para onde a cabeça do diretor está indo. Mas, na verdade, o meu trabalho forte vem em mostrar e ajudar a conduzir o olho do espectador. Eu é que escolho se essa história vai ser contada de uma maneira ou de outra, vai ser vista de uma maneira ou de outra. Eu costumo dizer que se você pega uma cena, tem um ator em cena falando um monólogo, e eu ilumino só o rosto dele, e você vê só o rosto dele, é quase como se eu estivesse fazendo um close de câmera, né, dramático. Mas se eu pegar essa mesma cena, com esse mesmo texto, e iluminar só o dedão do pé dele, e você vê aquele texto todo relacionado ao dedão do pé dele, a cabeça do espectador fica assim, mas e essa história? Você começa a juntar duas narrativas, uma narrativa visual que eu estou montando com a narrativa textual que o diretor está montando. Então, é um poder muito grande que, na verdade, quando você está fazendo cinema, televisão, é função do iluminador, é função do montador, do editor, né, do cameraman. Eu tenho a capacidade de fazer closes se na mesma frase eu chegar e dar um close, porque eu fiz um enquadramento, eu estava mostrando o corpo inteiro do ator e, de repente, eu começo a mostrar só o rosto dele. Então, é um poder muito grande de mudar a forma de ser entendida a história, né? Por isso que a gente tem que estar muito bem amarrado com a direção e com a produção e com quem está por trás. Eu gosto de pensar que eu tenho uma assinatura, porque, na verdade, eu gosto. A minha assinatura, eu acho que são as coisas que me dão prazer. É a forma de contar uma história que eu olho e falo assim, gostei. Mas, às vezes, eu vou para uma coisa mais lúdica, que é um caminho que muito me seduz, da fantasia, do lúdico, mas, às vezes, eu faço umas coisas bem cruas, bem duras também, se a história pede. Não, claro. E você é um iluminador porque existem vários nomes também, tem isso, né? Tem um design de luz. Hoje eu já me deparo com várias fichas técnicas. Aí você, o design de luz. Aí em outro eu deparo o iluminador. Outro é técnico de luz. Eu não sei qual é operador de luz. No final das contas, em cada processo você está numa posição. Sim. Né? E na ficha técnica, eu acho que isso quase nunca dimensiona e mostra exatamente a posição que você estava, porque a ficha técnica ela foi assinada, né, e definida 2, 3 semanas antes da estreia. Sim. Você pergunta, como que você quer assinar? Iluminador, designer de luz, já me botaram até de mago de luz. Né? Mago de luz, maravilhoso. O mago da luz. Né? É engraçado, mas, na verdade, o processo que vai dizer, junto com o diretor, né, aquele momento onde você apaga a luz do teatro e a gente começa a gravar a luz e moldar como que essa história de fato vai ser contada, determina se você é um light designer, se você está numa posição mais técnica, numa posição mais artística, se você é só... porque pode chegar lá na hora e o diretor não comprar as suas ideias, né? Por mais que a gente vá dialogando, a hora da construção da luz mesmo é quando apaga o teatro, está tudo montado e a gente começa a programar e fazer o ensaio de luz para poder... Claro que tem alguns processos que são mais rápidos e os diretores já têm uma harmonia, um diálogo forte com você que a gente programa sem os atores, mas aí que determina se você é iluminador. Mas eu, no final das contas, acho
tudo isso bobagem, porque você não é esse título que vai, ou de você achar que você é o light designer, ou se você é iluminador, isso daí não dimensiona o trabalho do artista. É verdade, até porque... É só uma vontade de botar na caixa, né? De botar a gente, prender a gente numa caixa. Às vezes, quantas vezes eu fiz uma luz que foi indicada para o Shell, né? Sim. Na verdade, que o espetáculo foi indicado para o Shell e o cenário foi indicado para o Shell. Aí, no dia e a luz não foi. No dia da indicação, o produtor me ligou para me dar os parabéns. Eu falei, mas a minha luz não foi indicada para nada. Quem foi indicado foi o espetáculo e o cenário. Ele falou assim, graças à sua luz. Né? Que Nossa, acha que a coisa é tão construída, tão amarrado o trabalho de equipe, porque ele falava que quando a gente acendia a luz de serviço, aquele cenário não era nada. É verdade. É verdade, é só mesmo uma estrutura. E eu acho que legal esse entendimento de que melhor espetáculo é porque há uma harmonia entre todas as funções que compõem aquele espetáculo, né? Então, eu acho que isso, essa dimensão interessante, né? Que ele colocou, parabéns, porque eu acho que é isso mesmo, a gente precisa disso para que todos os setores eles possam funcionar, para que aquilo ali possa acontecer, porque é exatamente o que as pessoas não entendem. Sabe que tem toda uma engenharia por trás, toda uma engrenagem por trás que faz com que aquilo funcione, né? Aí eu queria... Você já teve experiências de trabalhar com pequenas, médias e grandes produções. Como essa relação para você, esse entendimento para você de trabalhar, de estar nesse lugar com poucos recursos, nesse lugar de muito recurso? Como é que é para você, na sua cabeça, esse trabalho assim? Ou para você não importa? Para mim não importa. Na verdade, eu tive já em grandes, e aí são vários pontos de vista, né? Estar numa grande produção, numa pequena produção, você pode olhar pelo ponto de vista do quanto essa produção vai circular, para quantas pessoas você vai apresentar, ou então qual é o orçamento dessa produção. Eu não sei o que é uma produção grande, uma produção pequena. A minha primeira indicação ao Prêmio Shell foi com uma peça de teatro, Histórias Veladas, da Martinha Paré, que acontecia no sótão de uma galeria de arte em Laranjeiras. A gente teve como orçamento total R$200. Uau. E foi indicado ao Shell, né? E competindo com musicais, sabe? Que tiveram R$200, orçamento total, tudo, montagem, equipamento, tudo. Então, eu estava lá em cima da escada, cortando fio e botando as lampadinhas no lugar, emprestando equipamento, emprestando minha máquina de fumaça para a produção. E, ao mesmo tempo, faço a luz da Gal Costa, na turnê que estava acontecendo antes da pandemia. Espero que a gente retome assim que passar essa maluquice toda, que tem recurso, que a gente faz sempre palcos para 6 mil pessoas, 10 mil pessoas. A gente já apresentou para 30, 40 mil pessoas. Ia fazer uma turnê na Europa agora. Então, essa coisa da grande produção da pequena, para mim, é bobagem. Para mim, eu tenho que estar inteiro, feliz, entregando o melhor sempre. E faço com o mesmo prazer o pequenininho que o grande. Né? Para mim, não faz muita diferença se eu estou fazendo para 3 ou para 10 mil. Né? A história tem que ser contada e eu tenho que estar me divertindo. Eu já tive Porque, na verdade, é bem feio que eu vou falar isso, o que eu vou falar agora. Eu tenho um respeito profundo pelo público, mas eu não faço para o público. Eu faço para mim. Eu tenho que estar feliz. Eu tenho que gostar. Porque esse é meu brinquedo. E aí, se eu gostar, eu acredito que o público... Eu vou estar dando atenção e respeitando o espectador ao extremo. Mas se todo mundo está adorando e eu não estou feliz, a gente vai mexer. Eu vou mexer, eu vou repensar, eu vou mudar o processo.
Até porque você não vai fazer bem aquilo harmonicamente se você não tá. Não me agradou isso, não tá legal. Porque pro público, aquilo que a gente estava falando no Exatamente. início, pro público, o que importa é você estar iluminado. Se tem efeito Eu tenho que dar o meu azul. melhor, né? Exatamente. Isso aí as pessoas não têm a dimensão de tudo que acontece por trás. Então, acho que é isso mesmo, acho que é esse caminho. Com muito respeito, né, como você mesmo colocou, que a gente faz as coisas assim para Sim. o público, mas primeiro a gente tem que estar feliz com aquilo ali. A gente está em harmonia com aquele trabalho, né? E Exatamente. partindo disso, eu vejo que você é um iluminador que coloca a mão na massa. Isso é muito legal, porque a gente encontra muitas pessoas que chegam como gerente, quero que faça isso, 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 isso. Eu vejo que você sobe escada, você vai lá, você arruma um refletor, você afina a luz, você, né, tá ali o tempo todo com o ator e tal. Isso é uma coisa que você aprendeu, você mesmo colocou? Como é que é isso? Esse trabalho que você faz? Bom, para mim faz parte do meu processo natural, meter a mão na massa. Eu acho que é a forma com que eu penso e construo minhas ideias. Eu acho que só faz parte. Eu participei a minha formação toda como assistente do Renato, eu passei por todas as etapas, desde descarregar o caminhão até subir na escada, programar a mesa, fazer o roteiro, fazer toda a logística que tem por trás de gerenciar uma equipe de luz também, que ninguém vê o que é a maluquice de gerenciar uma equipe de luz, agenda e criação, e fazer a produção técnica. E eu gosto de fazer todas essas partes e ter um pouquinho. Eu acho que isso interfere muito. Para mim, o teatro é muito trabalho de equipe, então não faz sentido eu trabalhar, ficar só na concepção e não fazer parte da afinação. É quase como se eu tivesse alijado do processo. E eu, durante muitos anos, e continuo assim, independente, eu gosto de trabalhar com equipes multidisciplinares, mas equipes pequenas. Enquanto uma equipe normalmente de luz tem 4, 5, às vezes 6 montadores, mais um assistente, eu gosto de trabalhar com 2, 3, 4 pessoas só. Então eu acabo tendo que participar do processo do mesmo jeito que o montador, o cara que sobe na escada, ele não faz só isso comigo. Ele assiste o ensaio, ele interfere na operação, todo mundo trabalha junto. E eu acredito que, para mim, é como eu gosto de trabalhar. Eu acho que eu vou ficar velhinho subindo na escada, exatamente, indo para o Saara para poder pesquisar a luminária, porque se eu chegar e estiver só numa criação, não faz parte o processo, não é completo para mim, se for nesse... É muito legal você trazer isso, porque esse bastidor a gente não sabe. Você falou aí agora de ir para o Saara, pesquisar, pensar em coisas, você não tem nem noção que um técnico faz isso, né? Porque nós, produtores, eu sei que eu vou para a rua muitas vezes para dar conta de um monte de coisas que se pede, né? Aí, vendo você falado isso, não tinha nem noção que um técnico faria isso, um técnico de iluminação faria isso, né? E muito menos as pessoas. No meu processo de criação, não sei das outras pessoas, eu às vezes penso em iluminar e resolver cenas com efeitos e com equipamentos, às vezes que eles já existem, mas não são exatamente os equipamentos que você vê na prateleira da loja normal de iluminação, ou então que vai estar no rider de um teatro. Então, é muito comum a gente fazer a produção técnica. Eu não, por exemplo, os produtores que já trabalharam comigo sabem que eu não delego. É difícil eu passar uma lista de compras. Compre 2 rolos de fio, 10 bocais. Isso é uma parte do processo que normalmente eu é que faço, porque eu acho que isso interfere demais, tanto no orçamento final,
né? Se você fala para mim que você tem R$ 200 e eu entrego esses R$ 200, é o caso da produção lá da Martinha, na mão de um produtor que não conhece de luz e não sabe as lojas mais baratas, esses R$ 200 não vão render, porque ele vai entrar na loja cara, que tem um equipamento pior, e o resultado vai ser pior, porque esse dinheiro não vai dar para fazer tudo. Então, toda essa matemática é construída pela equipe, né? de compras, e aí chega na loja, estava pensando num efeito, aí você vê uma coisa na prateleira que fala assim, pô, isso pode resolver outro problema aqui. Muito da solução dos problemas e das ideias é resolvido na parte da produção técnica também. Ah, entendi. E eu queria ver com você, assim, você é um cara que tem uma experiência, vou te dizer, mundial, né? Porque você já viajou para vários países, inclusive agora você encontra fora do Brasil. E como é que, para você, enquanto técnico, como é que é os recursos do Brasil hoje e o que você já encontrou aí fora? Você acha que o Brasil ele está no caminho legal ou você acha que a gente tem muito ainda que evoluir nesse questão de equipamento técnico? Porque as tecnologias elas avançam, né? Então, para você que é um iluminador manual, digamos assim, manual, porque você utiliza outros recursos que muita gente não conhece, como é que é para você essa tecnologia? Brasil e outros países. Outros lugares, outros países. Eu acho que a grande da gente aí no Brasil na luz é dinheiro, é uma questão de orçamento, porque você tem, principalmente com esse câmbio que a gente está agora, de 6-1, né, no euro e 5-1 no dólar, isso impede e limita muito a gente nos equipamentos tecnológicos e mais, por exemplo, 5, 10 anos atrás, a gente não tinha grana para ter moving light e par LED nos teatros. As par LEDs agora já são uma realidade nos teatros, né? Mas os moving lights para o teatro ainda são caros. Eu acho que é muito mais uma barreira financeira do que uma barreira técnica. Se a gente tivesse com um câmbio de 1-1, eu acho que, tecnologicamente, criatividade, a gente dá banho em todos os países que eu conheço. Eu já tive... É muito comum, eu gosto de misturar as tecnologias digitais com as analógicas. Então, é muito comum eu fazer uns pedidos estranhos para a produção quando estou fora do Brasil. E aí, no Brasil, se eu virar para você e falar assim, Zaquinha, vai na rua e compra para mim... entra no chinês e compra um cristal, aquele cristal que parece um diamante no chinês, do R$1,99. Você vai comprar lá R$10 um cristal desse tamanho. Você vai lá, vai comprar um negócio, eu vou enfiar na frente do refletor e vou fazer um efeito, né, com isso. E o efeito vai ficar bonito, todo mundo vai falar assim, nossa, que legal. Se eu faço isso aqui na Europa, primeiro que o produtor não vai entender o que é um cristal do chinês, e para que eu quero. O iluminador quer isso. Né? Se fosse para alguém pedir um cristal, era para o cenógrafo, porque ele trabalha o iluminador, para ele, trabalha com equipamento de luz. Aí eu vou lá, compro o cristal, resolvo o problema, enfio na frente do refletor, aí vem uma equipe de engenharia para ver se a forma com arame que a gente prendeu suporta os 50 gramas do cristal, sabe? E o povo, quando acende a luz, eles não entendem nada. Aí todo mundo vai para baixo do refletor e fica assim falando, mas que o cara está fazendo alguma bruxaria, né? Em termos de criatividade, o que a gente tem feito no Brasil nos últimos 20 anos dá banho no mundo, né? Eu vi poucos iluminadores trabalhando com tão poucos recursos e com resultado tão bom. O tempo de produção, o quanto a gente faz com tão pouco é uma maluquice. Tem uma história que aconteceu comigo há uns anos atrás. Eu fui para a Royal Shakespeare fazer um Ricardo III e aí eu cheguei lá, era maio, né, em maio. Aí eu fui para lá porque, na verdade, o Renato Machado caiu de moto, quebrou os dois braços e as duas pernas. E aí eu fui no lugar dele.
né? Mas eu criando no lugar dele. E aí eu caí no meio do processo, eu comecei a montar a luz sem ter visto a peça inteira, uma peça de 4 horas e meia. Foi um processo muito maluco. E aí, uma semana lá já, montando o processo, o dia que eu entendi que a coisa ia dar certo, eu saí para tomar uma cerveja com a minha equipe. E eu tinha uma coordenadora técnica maravilhosa, de lá, da Inglaterra, que, tomando uma cerveja, ela falou assim, estamos em maio, esse é o meu primeiro trabalho do ano, porque ano passado eu trabalhei demais e a Royal Shakespeare me obrigou a ficar de férias, né, até agora, para poder... Aí eu perguntei para ela, quantos trabalhos você fez ano passado? Aí ela virou para mim e falou assim, eu fiz 4. Aí eu desconversei e falei que precisava ir ao banheiro, porque eu entendi que logo depois ela ia perguntar quantos trabalhos eu tinha feito no ano passado, e se eu falasse para ela que eu tinha feito 45, 50 trabalhos, ela ia achar que eu não era sério e que a gente não faz com qualidade, mas a gente faz muito, com muita qualidade, em muita quantidade e com muito pouco. Então, eu não sinto falta de recursos, eu acho que a gente não está para trás. Talvez eles tenham uma mesa mais moderna, eles tenham uma mesa mais cara, mas não é isso que faz uma boa luz. Eu vejo aqui há muito tempo, né? Hoje você já tem até um recurso. Antigamente vocês faziam Antigamente é ótimo, né? Parece que é falando de séculos. Vocês faziam umas plaquinhas da lata de refrigerante, né? E furavam. Sim, os gobos. Exatamente, os gobos. Hoje você já tem essa tecnologia disponível. Você já consegue encontrar na loja um material, né? Hoje você consegue comprar, né? Você faz o desenho, manda para uma cortadora laser e vem o desenho certinho. Mas eu vou te falar que de vez em quando a gente ainda continua de recurso. Eu acho que a minha geração, a nossa geração, ela é uma geração privilegiada, porque a gente nasceu numa era completamente analógica e entende o mundo analógico e vive hoje numa era muito digital. E aí eu consigo dar soluções, trazer soluções que são digitais e analógicas. Enquanto um iluminador da geração anterior, né, mais velho do que a gente, iluminador ou qualquer, né, qualquer pessoa que pensa arte e pensa o mundo e está em contato, uma geração anterior à nossa, ela tem dificuldade com a tecnologia, ela vai ter dificuldade de entender, de pegar os computadores mais modernos, as mesas de luz mais modernas e programar, e a geração mais à frente, ao mesmo tempo que se dá muito bem nessas programações, ela não consegue resolver os problemas analógicos. Então, eu acho que a gente está numa situação que é privilegiada, que teve contato com o analógico e tem contato com o digital. A molecada agora quer saber acha que fazer luz é sentar na frente de um computador, programar um programa 3D, apresentar para o diretor e entregar o formulário para quem vai montar, né? E aí o cara entrega um livro e não faz parte do processo, quando, na verdade, eu acho que a luz ela é construída, o projeto de arte, né, de luz e da peça e do que você estiver entregando, ele é construído na produção técnica, quando você vai no Saara, quando você escolhe a luminária certa, quando você vai lá e pega essa tecnologia e resolve que você vai iluminar uma cena com uma vela ou com uma lanterna, ou então que você vai ter que recortar uma lata de refrigerante, fazer um desenho. Tudo isso faz e eu acho que tem a ver com a minha assinatura, né? Aquela pergunta que você fez ainda há pouco, de que a gente mistura sempre porque também, senão... toda luz que eu for montar no mesmo teatro, com aquele mesmo rider, ela acaba tendo a mesma cara. Se eu não levar sempre um efeitinho, uma invenção, tirar o refletor de cima e usar embaixo, o que estava na frente a gente bota para trás, e embaralha as coisas, para a gente achar graça e se divertir. Pois é.
engraçado que você está falando dessa questão dessa modernidade que tá rolando, né? A gente já teve alguns avanços, por exemplo, a gente usava cloreto, né? Daquela frigideirinha, que fazia uma Sim. fumaça incrível. Os atores que se ferravam, claro, né? Porque eu também tive nesse lugar Todo de mundo, porque eu ator. estava dentro da sala também. Eu estava lá dentro também. Mas era uma luz, uma coisa sensacional. Ficava uma lindeza só. Que hoje a máquina de fumaça não dá, mas não dá o efeito como o cloreto, né? E você acha que isso, essas tecnologias, elas vão sendo avançadas? Como é que você vê daqui, sei lá, daqui a 10 anos, essa tecnologia com a iluminação? O que você acha que vai ter de novidade? Como você viaja o mundo todo, o que você acha que está vendo por aí que pode pegar como novidade? Eu acho que o mundo está muito careta, né, enquanto novidades. Eu acho que o que está acontecendo hoje e que está chegando, isso para o mundo inteiro, não só para o Brasil, é que os equipamentos que já existem há muito tempo, eles estão barateando, então você está conseguindo usar ele de maneira diferente e em mais quantidade. Os LEDs, os moving lights, isso já existe há 40 anos. Quer dizer, os moving lights existem desde a década de 80 e os LEDs existem desde a década de 90, então não dá para dizer que isso é uma novidade. No final da década de 90 a gente já tinha par LED, só que era uma fortuna. Hoje você entra no Saara, compra em qualquer birosca uma par LED muito barato. E isso muda, faz com que você... Aí você tem equipamentos agora que são à prova d'água, você consegue enfiar dentro de um balde, enfiar dentro da piscina. Gente, maneiríssimo. Mas muitos equipamentos que são a bateria, então você consegue pendurar em lugares que você não tinha energia. São recursos, mas rupturas estéticas, eu acho que a última que a gente viveu é o LED, né? O LED é uma ruptura estética que a gente ainda vai digerir, ainda está digerindo ela e muitos produtos ainda estão surgindo. O laser, por conta do LED também, ele está chegando cada vez mais e eu acho que existe um avanço que a gente vai ganhar muito tempo, que são as programações, os programas de 3D. Então, hoje enquanto a gente ficava virando noite no teatro, programando luz, você hoje senta com o diretor na sala da tua casa, no ar-condicionado, com o seu laptop, você grava a luz com ele e consegue antecipar muitos dos efeitos que antes a gente ficava... Uma montagem que durava uma semana dentro de um teatro, hoje a gente chega depois do almoço e consegue estrear à noite com um acabamento muito melhor. Entendeu? Mas as rupturas estéticas, eu não consigo ver nada tão novo. Tanto é que, para mim, eu tenho olhado muito mais para trás do que para frente. Eu acho que as grandes novidades e os grandes pulos do gato das produções e dos efeitos está muito mais no analógico do que no digital. Eu não tenho ido para as lojas de iluminação, para os catálogos, procurar os equipamentos novos. Eu tenho procurado vidro, cristal, espelho, reflexões. Eu estou indo para a essência da física ótica, muito mais do que para uma loja de tecnologia. Eu acho que aí tem coisas que a gente tem feito bastante legais. Uma pergunta, talvez, que eu tenha esquecido de mencionar, como é que é essa questão, assim, porque você trabalha com uma parte que oferece um certo perigo, né? Então, assim, é preciso saber da parte elétrica, é preciso entender da parte elétrica, aqueles códigos todos, né? De segurança. Como é que é isso? Isso é fácil entendimento? Porque você tem que entender de voltagem, saber o que é 110, o que é 220, o que você pode conectar. Como é que é isso nesse processo todo? Zequinha, na verdade, a função de iluminador
é uma das funções mais multidisciplinares que existe, porque é uma carreira que é técnica e artística ao mesmo tempo, e ela envolve não só eletricidade, como trabalho em altura, toda uma parte mecânica que normalmente os maquinistas e os cenógrafos trabalham, a gente trabalha também, porque você pendura equipamentos, às vezes, de 40, 50 quilos no teto, então não é só a parte elétrica que oferece risco, é risco o tempo todo, né? De você estar pendurado a 8 metros de altura, instalando um equipamento, ou então pendurando um equipamento que vai ter gente passando por baixo depois. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem um curso superior, um curso que dê uma formação completa, que dê essas questões, essas noções, tanto da segurança de trabalho, da segurança em altura, da segurança. Você tem cursos isolados, o curso de NR11, de NR35, que são normas regulativas para quem trabalha em altura, para quem trabalha com eletricidade, que dá uma norteada e que você pode tirar diplomas isolados. Mas sempre eu acredito que hoje você tem que trabalhar com responsabilidade e tem que ter experiência. Não adianta você querer se formar, você nascer iluminador, né? A pessoa quer já... Por isso que é importante, num país que não tem uma formação técnica, você descarregar o equipamento, você saber fazer a manutenção do equipamento, você segurar a escada. Antes de você subir na escada, tem uma função que é muito importante, que é quem segura a escada. É quem dá segurança para quem está em cima. Você aprende muito de luz quando você está no pé da escada, né? Aí depois você subir na escada, sabe? Então, você vai sendo colocado aos poucos nas situações que você aprende as normas de segurança em altura, as normas de segurança elétricas, como que funciona. Você vai queimar uma lâmpada ou outra, é normal. Todo mundo já pegou uma lâmpada par, que são as lâmpadas que no Brasil normalmente são 110, e enfiou na tomada e queimou ela no 220. Isso faz parte do processo de aprendizado de todo mundo. Infelizmente, a gente não tem cursos completos de formação para iluminadores. Você acaba tendo que fazer cursos mais rápidos e começar a trabalhar numa equipe, começar a trabalhar com o iluminador e aprender esse processo todo. Mas sempre é o contato que você vai ter, né? Para aprender a parte elétrica, para depois aprender a parte de eletrônica, depois a parte de carga, de peso, de segurança em altura. Eu acho que é por aí. Muito, muito bom você colocar isso, porque isso é importante para que as pessoas também entendam que não é oba-oba, que não é qualquer coisa, que tem que ter responsabilidade, né? E porque se coloca todo mundo na mesma panela e acha que arte é brincadeira, e arte não é brincadeira, né? A Zélia Duncan faz um texto maravilhoso sobre essa questão das pessoas que falam mal dos artistas, enfim. Então, aí eu queria falar ainda bem que vai ser editado, né? Não está sendo ao vivo. Então, queria que você deixasse para a gente, você como o ser humano que você profissional, né? Que você queria que você deixasse uma mensagem para o público, principalmente para os jovens que têm essa perspectiva de buscar uma profissão, de buscar se recolocar no mercado. Queria que você desse uma fala, uma frase, uma música, enfim, deixa uma mensagem para a gente. Bom, aí. Quando você fala uma mensagem para isso, me vem a frase da Fernandona, né, da nossa querida musa do teatro, nossa diva Fernanda Montenegro. Quando você quer, se algum jovem pergunta para você e fala, o que você acha de eu fazer teatro? Aí você tem que falar para ele, desista. Mas se você não tiver opção, insista. Porque a gente não está falando de uma profissão, é uma opção de vida, né? Não é uma profissão, é uma forma de pensar a vida, de você. Então,
o teatro não é uma profissão, não é uma escolha. Quando você não tem escolha, então você está no lugar certo, enfia a cara, vamos lá, porque é fazendo que a gente aprende, e humildade, trabalho em equipe, vamos junto que vai dar certo. Sempre dá. Se não deu certo é porque não estreou. É verdade, é verdade. Olha, maravilhosa essa sua fala final. Acho que citar Fernando Montenegro é assim, a gente selar, né, qualquer produto, né, que a gente fala de produto artístico, falar de Fernando Montenegro é sempre um selo, né, de qualidade, né? Então, sim, maravilhosa, deusa. Deusa. Agradecer imensamente você por esse bate-papo maravilhoso, esclarecedor. E assim, a minha ideia é um projeto inicial, é um embrião ainda, mas que eu quero dimensionar ele para outras possibilidades, para a gente poder ir para as escolas, poder trabalhar com os nossos jovens, de entendimento, porque acho que é através da educação que a gente vai mudar esse país, né? Porque sem educação a gente não chega a lugar nenhum. Zequinha, eu queria agradecer muito a oportunidade. Eu amo fazer isso, eu amo dar aula, eu amo participar, dividir o processo com as pessoas. E eu estou doido para essa pandemia, essa maluquice toda passar, porque você não conheceu ainda, mas eu acabei de pegar um espaço, uma semana antes da pandemia começar, eu peguei um espaço em Santa Teresa, que é meu ateliê agora, e que eu estava começando a dar cursos de iluminação e de cenografia lá, porque eu acho que o processo criativo só se completa se você forma as pessoas. E se a gente não está colocando profissional novo no mercado, a gente está morrendo com esse conhecimento, com essa tecnologia. Eu tenho que estar dividindo para isso tudo florescer. A gente tem muito pouco teatro, muito pouco público, muito pouco. A gente tem que falar para sempre públicos maiores e para mais pessoas e levar essa irmandade para frente. Com certeza. E quando voltar, né, que essa loucura toda passar, essa pandemia passar, manda para a gente divulgar, porque é sempre importante ter um espaço de formação, de diálogo, discussão. E então manda para a gente para poder divulgar, ajudar você nessa missão aí de formar mais pessoas para o mercado. Com certeza. Queridão, com certeza. Grande beijo para você, para toda a sua família. Viu? Muito obrigado, meu amor. Muito obrigado por tudo mesmo, por todo esse ensinamento que você passou para a gente, tá? Obrigado, estou sempre às ordens, amigo. Estamos aqui. Beijo grande. Um beijo. Tchau, tchau.